Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. O Flamengo não fez por merecer, Diego Alves ainda tá batendo papo agora com o juiz, reclamando e tal. Arbitragem pavorosa. Time do Juventude horroroso também, só fez aquele gol por causa da assistência do Mateuzinho. E o Flamengo deixou muito a desejar, né? Não dá pra jogar futebol nesse campo, não dá. Mas tem que ser mais inteligente que o Juventude pra jogar ali, né? Não, muito mais, né? Tem jogador mais qualificado, que eu digo, né? O Juventude tá mais acostumado com gramado, eles jogam lá nesse pasto o tempo inteiro. Mas o Flamengo tem que ser inteligente. O que o Flamengo fez hoje, e eu incluo as alterações do técnico Rogério Ceni, não foram do tamanho do Flamengo. Você não pode... Aquilo que eu falei, às vezes o pessoal acha que eu tô brincando, é sério. 2021, você tem o Flamengo, campeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, buscando o tri da Libertadores, o tri brasileiro, e você ter que contar com um jogador como o Rodinei para ser a solução num jogo em que você tá tendo dificuldades por causa das condições do gramado. Cara, sim, sinceramente, não dá. Se fizesse um gol ali, seria por sorte, cara. Uma jogada, a bola pintou, como foi o gol do Juventude, e não por mérito, né, da atuação do elenco. Uma vergonha. Roberto Nazário. Roberto tá de volta aqui com a gente também no pós-jogo. Nazário, a gente tava no papo de intervalo falando aqui que tinha expectativa de o time voltar melhor. Até voltou melhor no início do segundo tempo, né? Esboçou uma reação ali, mas não durou 5 minutos, né? Depois voltou a ser o Flamengo perdido em campo, como a gente viu no primeiro tempo. Nos primeiros minutos o Flamengo fez 3 ataques, né? Logo no início do segundo tempo. E aí, o maior pecado do Flamengo é o seguinte: é um time de toque de bola, é um time que é inteligente, é um time que tem muita qualidade, mas não pode tentar imprimir toque de bola num jogo como hoje. O jogo de hoje não era para isso. E o Flamengo, em alguns momentos, estava tentando carregar a bola. O Arão fez deu uma atrasada de bola pro Diego que o coração veio na boca. Então, num campo como o de hoje, ganhou o Juventude em função da sua experiência com esse pasto. A gente não pode falar que é um campo. Vai ter gente que vai falar, passar pano não é passar pano. Mas os números são nítidos. O Flamengo não soube trabalhar com inteligência. É um time mais inteligente, é um time mais técnico, é um time que trabalha muito a tática, mas não conseguiu sacar que hoje o jogo não era um jogo de toque de bola. Teve mais posse de bola, teve inclusive mais finalizações, mas não conseguiu se aproveitar das condições que hoje estavam dentro de campo. Não dava para tocar. Principalmente agora no segundo tempo, ali na meia esquerda, tinha um facho de campo ali que era uma lagoa. Então não dava para tocar a bola ali. Aí você tem que usar, e poucos jogadores têm, a malícia, né, a vivência do futebol de areia, que nem sempre dá para você tocar, você tem que dar um toquinho embaixo para poder levantar a bola, e aí vale da inteligência, coisa que o Flamengo não conseguiu imprimir no segundo tempo, e aí teve essa derrota. Lembrando que nas 2 derrotas do Flamengo no Brasileiro, a gente teve aquela contra o Bragantino, aquele gol espírita de calcanhar, de costas para o gol, e o segundo gol também foi um gol de sorte. E hoje foi uma falha em função daquele toque do Mateuzinho, um chute de primeira, não carregou a bola e acabou. Precisa melhorar? Precisa, mas vamos combinar que nas condições de hoje, se o jogo hoje fosse até 3 horas da tarde, o Flamengo não ia conseguir empatar. Então, eu acho que a gente tem 2 vertentes aqui para analisar essa partida. Primeiro, essa questão do campo, que é inegável, né? Qualquer pessoa que tenha assistido uma partida de futebol na vida sabe que não dá para jogar um futebol decente num campo como esse. A gente já reclama do Maracanã, né, que tá aquele pasto também, o gramado horroroso, mas no polo aquático, né, na piscina que tava o Alfredo Jaconi hoje, não tem como se praticar esse esporte chamado futebol. Porém, o Flamengo tem que saber jogar em qualquer lugar, né? Túlio, 90% dos campos do Brasil são ruins. Hoje estavam, né, uma aguaceira, bola para, tal, beleza, é um caso atípico. Mas 90% dos campos do futebol brasileiro são ruins. O Flamengo tem que ter inteligência pelo que é o Flamengo, jogador para vestir esse manto, para saber o que ele pode fazer e o que ele não pode. Por exemplo, a burrice do Mateuzinho, que já tinha tentado errar, não tinha conseguido, aí tentou de novo e foi lá e entregou, é inadmissível, né?
Olha, hoje o campo, assim, às vezes você pega um campo ruim, sei lá, falta grama, o campo tá com um buraco ali e tal, uma coisa. Ainda é compreensível para nível Brasil, né? Nível Brasil que quer vender o campeonato aí pro mundo, né? Agora, a condição do gramado hoje é uma coisa que, assim, a CBF não tinha que permitir. Primeiro, assim, se a gente for olhar, quando a gente vai comparar com as outras ligas, nenhum lugar no mundo jamais vai permitir, por exemplo, alguns gramados que a gente tem aqui no Brasil. Ia falar, olha, para jogar aqui você vai ter que melhorar isso aqui não vai permitir. Ainda mais no estádio em que você não tem uma drenagem. O Maracanã, apesar da qualidade do gramado, que madraga, mas se chover, você não vai ter aquelas poças que a gente viu hoje. Por quê? Porque ele tem uma tecnologia de drenagem, né, da água, da chuva. Isso é o mínimo. A gente tá falando aqui do mínimo, porque se você imagina, se você tem um campo que tá já não tem condições legais, tá esburacado, desnivelado e tal, choveu, meu irmão, acabou. Não tem futebol. Não tem futebol. E aí hoje, tudo se complicou. O Flamengo, assim, porque o Flamengo tem um jeito de jogar com a bola no pé, passes curtos, rápidos. Não tinha condição de fazer isso hoje. E por várias vezes, quando o Flamengo tentou fazer lançamentos longos, buscando os laterais, cruzamentos na área, porque é isso, eu até entendi dessa forma. Ele tirou o Michael, colocou o Muniz, porque falou, vou colocar um cara na área, vou acionar meus atacantes, porque uma hora vai sobrar uma bola ali pra eles. E o que a gente viu, né, foi pouco. Iniciou o segundo tempo até fazendo isso, como bem lembrou o Nazário, a gente falou que o Flamengo tá embrasado, tá indo pra cima e tal, e depois voltou a querer ficar toquinho, né, vão aqui, toma, aí o Arão toca aqui pro Vitinho, não sei o que. Não dá. É brincadeira. E aí que você falou, do Flamengo se adaptar ao gramado, né? Cara, tá ruim, não dá pra gente fazer o nosso estilo de jogo aqui, a gente vai tentar fazer diferente. E, né, o Flamengo não conseguiu dar sequência, cara, o resultado infelizmente tá aí. Não era jogo pra toquinho, não era jogo pra recuar a bola pra goleiro, não era jogo pra nada disso, né? Dá pra se praticar o futebol sem isso. O cara que é profissional entra ali, os caras aqueceram, conheceram o gramado antes, sabiam a condição climática. Não pode também. Então, todo mundo tem sua parcela de culpa aí, né? A gente tá... a gente tá... O pessoal distraindo a gente aqui na... Pô... É a poça. Perdi minha linha de raciocínio aqui. É a poça. Assim, o Flamengo tem culpa... O time tem culpa. Pra mim, assim, a minha análise, qual seria? Dá pra jogar futebol num gramado como esse? Não. Mas a Juventude estava no mesmo campo, né? Então perderia igual. O Flamengo tinha que ser mais inteligente que o Juventude e não fazer essas besteiras que fez. Como esses passes, né, curtos, que não deveriam acontecer. Recuada pro goleiro, como o Mateuzinho, como a gente falou. Então o time tem culpa, né? O time poderia ter sido um pouco mais esperto quanto a isso. O Rogério Ceni, pra mim, também tem culpa. E eu vou dizer por quê. Aos 30 do primeiro tempo, ele decidiu colocar o Muniz no lugar do Michael. Por quê? Porque ele usa o Michael pra dar correria. E não tinha como dar correria num campo alagado como esse. Só que ele não percebeu isso antes do jogo começar. Teve que experimentar. O Michael não joga bola em campo seco. Não, aí ele imaginava que naquele alagado, né, no mangue que tava lá o Alfredo Jaconi, o Michael ia pegar a bola e sair driblando todo mundo, entrar com bola e tudo. Pelo amor de Deus, né, Ceni? Não dá, né? Aí ele vai lá, parece que se dá conta da besteira, aos 30 minutos vai lá e tira e coloca o Muniz. E aí desconfigura o time e o time não rende de qualquer forma. Aí no segundo tempo, precisando empatar, me vem com o Rodinei. O Rodinei é uma piada. O Rodinei não era nem pra estar no elenco do Flamengo. Aí o Rodinei entra como solução pra empatar a partida. É brincadeira. Isso é palhaçada. É brincadeira com a nossa cara, cara. O Rodinei não dá, né? Rodinei, assim, individualmente falando, ele já entrou numa outra partida, foi muito mal, né? Hoje também no final quase entrega ali, e diferente do Mateuzinho, porque eu concordo de que hoje pela condição do campo, é aquilo que a gente tá falando, não tem como você ficar, vou recuar aqui pro goleiro, fazer o jogo que a gente tá acostumado, em que o goleiro joga também, a gente necessita do goleiro que saiba jogar com os pés e tal, hoje não tinha como fazer isso. Agora, no segundo tempo, o Rodinei entregou a bola no pé do jogador adversário, e não foi por causa da poça, foi por causa da qualidade individual dele. Não dá, é aquilo que eu tô falando, 2021, aí assim, ó, segundo tempo, vamos botar o Rodinei. Ah, beleza. Cara, era melhor ter mantido o Mateuzinho com o cartão amarelo e tudo, se ele tirou o Mateuzinho por isso. Porque se for pela qualidade, desculpa, o Mateuzinho é muito mais lateral do que o Rodinei.
Na realidade, todo mundo teve a sua parcelinha de culpa hoje, até a diretoria por permitir ainda Michael no elenco do Flamengo, por trazer Rodinei de volta, né? E hoje, pra mim, todo mundo teve uma parte nesse episódio horroroso que foi esse jogo do Flamengo. E o pior, Nazário, é que o campeonato é de pontos corridos, a gente sempre fala, esse ponto vai fazer falta lá na frente. O Flamengo perdeu 3 para um dos piores times do campeonato, né? É o que a gente sempre fala em todo campeonato, né? Tem ponto que você perde que faz muita falta lá na frente. Principalmente quando você está num campeonato que está iniciando e sob as circunstâncias de 2021. Poderia não ter perdido. Esse jogo, por exemplo, o jogo do Bragantino, são 2 jogos, são 6 pontos muito preciosos. Não dava para o Flamengo perder. E como o Túlio estava falando aí, não tem como você... O que a gente não consegue entender no Rogério é, por exemplo, uma mudança desse naipe. Por que colocar o Rodinei? Qual a justificativa que credencia o Rodinei a entrar em campo no segundo tempo? O cartão amarelo do Mateuzinho, engraçado que o Mateuzinho fez uma falta só, né? O juiz sinalizou lá que ele fez um monte, mas ele fez uma. E aí... ele é mais brigador, não dá para conseguir justificar a troca do Mateuzinho pelo Rodinei. E isso faz com que o Flamengo acaba que fica muito vulnerável. Hoje, o Flamengo não conseguiu jogar o que deveria jogar. Hoje não era na técnica, hoje era na inteligência. Hoje era mais na perna, mais na raça. Então, hoje era um jogo praticamente futebol de praia. Era o futebol de areia. Porque substituindo a areia pela água, que não quica. Então o Flamengo não conseguiu utilizar a sua inteligência e o Rogério não conseguiu ter essa leitura, né? Hoje a gente estava contra um time que fez o gol e ia ficar no bumba meu boi, não dava para ser diferente. E o Flamengo não tinha como furar bloqueio, porque, obviamente, hoje eu estava olhando aqui, o Flamengo trocou 512 passes. No Flamengo e América foram 672. Então, obviamente, isso ia cair muito em função das condições. E o Flamengo não conseguiu ler essas condições hoje de jogo para poder atuar diante do Juventude.